Agora a gente fala sobre um outro ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que disse durante uma entrevista ao site G1 que o inquérito da alegada trama de um golpe de Estado em 2022, envolvendo Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, é muito mais grave que o Mensalão, escândalo ligado ao governo do presidente Lula, já julgado pela Corte. Na avaliação do magistrado, a gravidade dos fatos narrados torna o caso singular e de difícil comparação. Abre aspas. No Mensalão se falava, está se corrompendo a democracia, a compra de votos. Aqui é uma coisa muito mais grave quando se fala de matar o presidente da República, matar o vice-presidente, matar o ministro do Supremo, prender outros, fazer uma intervenção. Sabe, é algo que, se formos buscar uma comparação, por exemplo, com o Mensalão, nós vamos dizer, poxa, é algo ainda que tivesse a ver com democracia e a liberdade de voto, mas é algo totalmente diverso. Fecha aspas. Durante a entrevista, Gilmar Mendes elogiou a condução da investigação da Polícia Federal. O ministro afirmou ainda que a delação do tenente-coronel Mauro Cid está amparada por provas e que as cobranças feitas pelo ministro Alexandre de Moraes para esclarecer contradições seguem o que determina a lei. O magistrado também afastou qualquer possibilidade de retirar Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento do alegado suposto golpe Augusto Nunes. Quer dizer, o decano do Supremo está preocupado com o golpe que não houve, um golpe imaginário, e está dizendo que não teve maior importância o segundo grande escândalo. Né? Se você fizer a lista dos 10 mais... o primeiro é o Petrolão, o segundo, o grande escândalo da era Lula. Claro, ele está sendo coerente. Está sendo coerente. Foi ele quem decidiu a libertação do Sérgio Cabral. Para o Gilmar Mendes, não há nenhum problema para as democracias, ou um regime democrático, se você soltar todos os ladrões amigos. Nenhum problema. A corrupção não corrói a democracia. Quanto mais corrupto for o regime, mais democrático ele é. Deve ser o que ele pensa. O negócio do Gilmar Mendes é o seguinte, é ele que comanda o grupo que controla o Supremo. Como ele tem agora, agindo de acordo com o que ele autoriza, tem o próprio presidente do Supremo, Barroso, que antes dizia, naquela descrição que ele fala de pitadas de psicopatia para definir o Gilmar, agora já está a serviço do Gilmar. Tem o Toffoli para devolver bilhões para os ladrões caloteiros que fecharam acordos de delação premiada. Ele tem o Alexandre de Moraes para prender, muita gente para prender, para multar. Ele tem, e tem agora o Flávio Dino. Né? O caçula consegue ser pior, o calouro consegue ser pior que o decano. E eles estão todos juntos. Essa turma aí convive com ladrões, botaram um ladrão na presidência, como é que vai se assustar com a corrupção? O Supremo é um fator de estímulo aos ladrões engravatados do Brasil. Pois é, Piotr, até na tarde já está uma estranha comparação, uma infeliz comparação, né? Como bem... O Augusto, na hierarquia dos escândalos de corrupção, é o segundo, né? Logo atrás do Petrolão e Mensalão. A questão é que o Mensalão e o Petrolão têm provas irrefutáveis. Tem dinheiro, tem um apartamento cheio de dinheiro. Exatamente. Tem confissão do corruptor, né? Os empresários dizendo, né? sem nenhuma pressão. Daí eu preciso perguntar, o repórter do G1 perguntou ao Gilmar o que ele acha da delação do Mauro Cid, da forma como foi conduzida, perfeito, da pressão que ele recebeu. Perguntou, porque ele está considerando a delação como prova irrefutável. Tá, mas como é que aquela delação aconteceu? As imagens são ruins. E óbvio que o ministro Gilmar Mendes sabe o que é, até porque ele foi o crítico mais feroz do que ele chamava de tortura em relação às investigações da Lava Jato, pelos procuradores da Lava Jato. Ele pode fazer
perguntaram, ministro, compara o que o senhor achou que era tortura e o que está fazendo agora nessa delação do Mauro Cid. Porque se não fizeram essas perguntas, aí fica, cada um conta a história que quer. Agora, o ministro não pode contar a história que ele quer. Não, ele representa o Supremo Tribunal Federal. No caso dele, um pouco mais, porque ele é o decano. Mas, enfim, ele acha que corrupção ali, todas aquelas com fartas provas, porque tem o dinheiro roubado, o dinheiro devolvido e a confissão. A gente já mostrou aqui, mas vale lembrar, nenhum daqueles empresários, Wesley, o Odebrecht, o Marcelo, né? Teve mais o Palocci, todos eles falam com uma tranquilidade numa sala, ar-condicionado, água, tranquilo. Eles fazem toda a confissão. E ele acha que aquilo foi tortura. Mas o que o Mauro Cid recebeu vale como prova irrefutável. Ele disse que foi torturado o Emílio Odebrecht, que nem preso foi. Nem preso foi. Olha, Pedro, ele até responde sobre a delação do Mauro Cid. Ele disse que ocorreu a delação de acordo com os critérios da lei. Eu não sei como é que foi feita a pergunta pelo repórter ali do G1, mas é o que diz aqui, ele diz que as provas, que a delação está lastreada em fatos e as cobranças feitas pelos ministros estão dentro do que prevê a lei. Deixa eu passar para o Silvio aqui, que cobriu... Lei é como ela é cumprida. Tudo bem. Ofereceu uma delação... O réu aceitou, via advogado ele próprio, mas como é que isso foi cumprido? Como é que essa lei foi aplicada? Essa pergunta não imagino Esse é o que ponto. Não tenha e sido a gente viu as imagens como ela foi aplicada. Piotr, deixa eu jogar para o Silvio para a gente Silvio. Fechar, que cobriu muito o Mensalão em 2005, Silvio. Não, basta lembrar que, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, que era um dos principais crimes da Ação Penal 470, começa a ser julgado no dia 2 de agosto de 2012. Foram 53 sessões e 138 dias, um desvio de 101 milhões de reais. O crime de lavagem de dinheiro ele é decidido o voto de maioria do ministro Gilmar Mendes naquela época. Eram 8 réus e com o voto do ministro Gilmar Mendes eles foram condenados. Isso para citar o Mensalão. Em relação à Lava Jato, quando ele fala da Lava Jato, é importante lembrar que o Supremo destruiu a Lava Jato. O Supremo fez o trabalho que as instâncias inferiores completamente a revelia. Então, Paula, não há o que dizer, já foi dito aqui pelo Piotr, o Mensalão teve saque de dinheiro vivo na boca do caixa, no Banco Rural, no BMG, no Brasília Shopping, para citar só o shopping mais próximo do Congresso Nacional, é só seguir, da Esplanada, numa linha reta, você dá no Brasília Shopping. Eu acho que esse golpe de Estado, pelo que parece, tem alguém que não pegou um táxi, estava com medo da multa, um algodão doce, alguma bagunça assim.